Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Camila e hoje teremos a nossa aula de número 15 da disciplina de Ciências. Vamos dar continuidade aí ao sistema cardiovascular e hoje a gente vai estar trabalhando sobre saúde cardiovascular. Os objetivos da aula então são conhecer as duas especialidades médicas que cuidam do sistema circulatório, sistema cardiovascular, identificar doenças do sistema circulatório, os seus sintomas, causas, riscos e a prevenção. Médico especialista. Então, o sistema circulatório possui dois tipos de especialidades médicas. Nós temos o angiologista, que é o médico que trata todos os problemas relacionados aí com os vasos sanguíneos. Então, o foco aqui é realmente na questão dos vasos sanguíneos. Enquanto que o cardiologista é o médico especializado em específico aqui do coração, tá? Logo, quando alguém tem sintomas persistentes como dor no peito, dor ao caminhar, pressão alta, entre outros, é interessante a busca por esses especialistas. Doenças do sistema circulatório. Então, o sistema circulatório é responsável pela circulação do sangue em nosso corpo. Esse sangue rico em gás, oxigênio e nutrientes, que assim permite o bom funcionamento de todos os órgãos. Porém, às vezes algumas doenças podem afetar o sistema, trazendo consequências para a vida da pessoa. Agora você vai estudar as doenças mais comuns presentes aí no sistema circulatório. Vamos começar então com a hipertensão, que também é conhecida como pressão alta. Essa doença faz com que o coração tenha que exercer um esforço maior do que o normal para fazer com que o sangue seja distribuído corretamente no corpo. Então, por isso, hipertensão, pressão alta. A pressão no coração ela é muito maior para que o sangue consiga circular no teu organismo. Os sintomas da pressão alta nem sempre estão presentes, mas caso haja sintoma, eles podem envolver dor no peito, dificuldade para respirar, visão embaçada, enjoo e cansaço excessivo. São sintomas, mas não necessariamente toda pessoa que tem hipertensão vai apresentar esses sintomas. Causas e riscos. A doença ela é mais comum em idosos, mas pode acontecer em todas as idades. Os fatores que mais causam a pressão alta são o estresse, a obesidade, aqui principalmente a obesidade, o fumo e o alto consumo de sal. O sal possui um elemento que é chamado de sódio em sua composição, o que quando a gente consome em excesso causa hipertensão, tá? Então o sal é um alimento que ele precisa ser muito cuidado no seu consumo. E a gente vai ver que o sal ele está escondido em muitos alimentos, até alimentos doces, que você jamais imaginaria que tem sal, mas tem a presença sim dele. Uma vez que a pessoa tem pressão alta, a doença não tem cura, mas é controlada através de medicamentos receitados pelo médico. Aqui sobre a questão do consumo do sal. O brasileiro ele consome 2,4 vezes mais sódio do que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Olhem aqui, o que você deve comer por dia? Deveria comer 5 gramas de sal por dia. O que você realmente come por dia, né? A média aqui do brasileiro, a gente está generalizando, tá? 12 gramas por dia, mais do que o dobro do que deveria. E isso acaba ocasionando aí um grande número de pessoas com pressão alta. Então, principais fontes de sódio. Tá, prof, mas eu nunca nem lembro de colocar sal no meu alimento. Eu como vários alimentos e provavelmente nem tem sal. Vamos analisar. O sal adicionado na preparação do consumo de alimentos, então todo alimento é que a gente é muito acostumado com o sal. Poucas pessoas consomem o alimento como ele realmente é. Por exemplo, arroz sem sal, salada sem sal, batatinha, né? Alimentos ótimos para a nossa saúde, mas que se adicionado excesso de sal, podem acabar prejudicando pelo excesso de sal, tá? O sódio ele está presente em alimentos industrializados. Quando vocês forem comprar um alimento, verifiquem atrás uma tabelinha que valor nutricional, informações nutricionais, o nome da tabelinha. E aí tem diversos componentes, tá?
lá no final está escrito sódio e a quantidade. Então, você vai perceber alimentos extremamente doces, chocolate, bolinho, balinha, que você pensa, nossa, de jeito nenhum que tem sal aqui, porque é doce, mas tem sal sim, tá? E aí, automaticamente tem o quê? Tem o sódio, tá? Então, o sódio que acaba causando aí a pressão alta. O sódio nos alimentos consumidos e preparados fora do domicílio, né? Então, assim, alimentos que às vezes você consome numa lanchonete, num restaurante, também ele geralmente possui uma quantidade de sódio bem maior. Então, por isso todo esse cuidado, né? Como a pressão alta não tem cura, o melhor remédio é realmente estar prevenindo para não desencadear. Então, sobre a prevenção. Então, a prevenção da pressão alta é feita através de hábitos simples que a gente faz no nosso dia a dia. Que hábitos são esses? Consumir até 5 gramas de sal por dia, tá? É uma quantidade pequena, mas a gente não precisa estar adicionando tanto sal. A gente pode comer os alimentos como eles realmente são. Evitar alimentos industrializados, porque eles contêm muito sal, automaticamente muito sódio, ainda que não é possível notar, tá? As pessoas às vezes ficam muito ligadas a essa ideia. Ah, é doce, não tem sal. É salgado, tem sal. Não necessariamente. Praticar atividade física, obviamente, para manter a imunidade lá em cima. Evitar o estresse, evitar a ansiedade, né? Buscar aí modos de tentar evitar essas questões. Ah, fiquei estressado, fiquei ansioso com tal situação. O que eu posso fazer para conseguir me controlar? Porque isso pode pode acabar causando pressão alta. E dormir bem, né? Se a pessoa dorme bem, ela tem a possibilidade, né? A possibilidade é muito menor de desenvolver estresse e ansiedade aí no dia. Agora a gente vai trabalhar sobre o AVC. O AVC, acidente vascular cerebral, acontece quando o fornecimento de sangue que vai para o cérebro é interrompido ou reduzido drasticamente. Então, o sangue que vai para o cérebro, ele tem uma interrupção e ele diminui muito, né? E o sangue ele precisa estar circulando. A doença também ocorre quando um vaso se rompe, tá? Logo, o cérebro para de receber o sangue e, consequentemente, o que acontece? Não recebe oxigênio. Um grande problema. O AVC ele pode apresentar sinais como, então aqui é um momento, é rápido, tá? Dificuldade para falar, perda de visão e a perda da sensibilidade, né? Não sente um lado do corpo. O AVC aqui a gente está falando de uma doença que acontece, né? Que ela ocorre, né? Em um determinado momento, né? Do nada e de repente acontece. Não é que nem a pressão alta que ela vai se desenvolvendo aos pouquinhos. Quando o acidente acontece, pode deixar sequelas para o indivíduo, como a perda da memória e dificuldade na fala, tá? Então, as pessoas que sofrem um AVC, tem pessoas, inclusive, que, né, sequelas como, por exemplo, sequela física, a pessoa não anda mais, por exemplo, perde a sensibilidade de um lado do corpo, tem dificuldade para falar, tá? Vítimas aí de um AVC. Causas e riscos. O que pode levar uma pessoa a ter um AVC? Diabetes e a pressão alta, a gente vê que as doenças elas ficam interligadas. Obesidade, sedentarismo, que é, né, não praticar atividade física, comer em excesso, ter uma vida muito parada. E histórico familiar de AVC. Então, se na família já aconteceu aí o AVC em algum momento com alguém, os parentes da pessoa são mais propensos a ter. Tá? Metade dos casos de AVC ocorrem por conta do quê? Da pressão alta. Então, por isso, realmente, a questão do cuidado, principalmente ali com o sódio que a gente estava citando, né? Desenvolve a pressão alta, já fica mais propensa a ter um AVC. Como eu posso prevenir isso? Tá? Algumas atividades, né, alguns meios simples no nosso cotidiano são meios de prevenir. Quando a gente fala de prevenção de doenças, a gente pensa, nossa, mas prevenir é tão difícil. Não é difícil, difícil é depois realmente se tratar, tá? Então, coisa simples, não fumar, evitar alimentos muito gordurosos, tá? A gente vai estar trabalhando sobre nutrição nas próximas aulas, evitar o estresse e, em geral, ter um estilo de vida saudável, que é a questão da alimentação, da atividade física,
do dormir bem, evitar ansiedade e estresse, tá? Meio simples, não tem nada de extraordinário, nada que um ser humano não consiga realizar aqui. Agora sobre varizes, tá? Isso daqui um pouquinho mais comum, com certeza vocês conhecem, já ouviram falar. As varizes, elas são veias dilatadas e deformadas de coloração azulada que surgem ao longo das pernas. Aqui na imagem a gente consegue observar isso. As veias das pernas, que levam o sangue de volta para o coração, né? As veias têm essa função. Elas possuem válvulas cuja finalidade é impedir o retorno do sangue aos pés pela ação da gravidade. Então, elas têm válvulas que vão estar ajudando a impulsionar, porque senão o sangue pode parar e estagnar. Às vezes, o que acontece? Essas válvulas elas não funcionam direito e o sangue vira uma poça nas veias, provocando a deformação e inchaço. Então, o sangue acaba parando em um determinado momento, então vira meio que uma poça e acaba, né, deformando e, obviamente, causando esse inchaço. Os sintomas das varizes são dor, peso ou cansaço nas pernas, ou a sensação de queimação, coceira, cãibra e veias dilatadas. Então, esses sintomas, inclusive, né, a questão que a própria pessoa consegue identificar visualizando isso nas suas pernas. Causas e riscos. A causa mais comum das varizes é a influência genética, uma vez que quem tem familiares com varizes é mais propenso a estar adquirindo varizes, tá? Alguns fatores de risco, então. Realmente, as varizes elas são mais comuns no sexo feminino do que masculinos. Ter a idade mais avançada, excesso de peso, a obesidade, história familiar de varizes, tá? Então, aqui a gente vê que alguns fatores de risco realmente são inevitáveis, né? Como, né, pessoa, né, mulher, idade avançada, se tem história na família de varizes é mais propensa realmente. Mas o excesso de peso, as pessoas podem realmente cuidar. Prevenção. Como prevenir as varizes? Então, assim, principalmente para quem tem mais propensão a adquirir. Revezar a posição do corpo, não ficando nem muito tempo em pé, nem muito tempo sentado, justamente para ter uma circulação maior, tá? Praticar atividade física, que vai estar estimulando muito a circulação sanguínea. Evitar o uso de calça muito justa, porque isso tranca um pouco, né? O sangue não consegue circular muito bem. Isso é algo bem comum nas mulheres, né? Muitas mulheres utilizam, né? Ficam o dia inteiro com calça muito apertada. Isso, né, dificulta a circulação sanguínea. Manter o peso ideal, né? Ou evitar aí a obesidade. Então, são meios de prevenção. Isso garante que eu nunca vou ter varizes? Não. Mas isso são meios de prevenir para que, se acontecer, né, haja uma dificuldade maior para isso acontecer. Pessoal, então vocês entenderam aí sobre essas 3 doenças que tratam do sistema cardiovascular, tá? Cuidem-se, vocês sabem como prevenir, mesmo que vocês sejam novos, crianças, mas sempre é bom cuidar porque se desde criança o hábito se mantém, quando for adulto vai continuar e assim vocês têm saúde para sempre na vida de vocês, tá? Até a próxima e bons estudos!